As Meninas Superpoderosas versão anime. Sinceramente, eu achei que esse era um delay da minha memória, entendeu? Mas realmente existe e eu vim contar a história desse desenho pra vocês. Então vem comigo. Eu sou a Mari e você está no Marimatic. Depois de serem mundialmente conhecidas no final lá da década de 90 e início dos anos 2000, as Meninas Superpoderosas ganharam não só um reboot, mas também uma versão anime. O desenho se chama As Meninas Superpoderosas Geração Z. Qual foi o rolê dessa parada? A Hanna-Barbera, que foi a mesma criatura que produziu Scooby-Doo, né? Um desenho muito pouco conhecido, quase ninguém conhece Scooby-Doo, entendeu? Assim como Scooby-Doo, as Meninas Superpoderosas foram compradas pela Warner Bros., mas, posteriormente, elas foram compradas pela Cartoon, que decidiu fazer uma versão anime pra atrair esse público e tudo mais. E esse desenho chegou ao Japão em 2006. Apesar do desenho ter um estilo muito diferente, a base da história é praticamente a mesma. Praticamente, não completamente. Mas, por exemplo, tem alguns vilões que tanto tem as Meninas Superpoderosas quanto tem as Meninas Superpoderosas Geração Z, são iguais. Falando das meninas, nessa versão elas são meninas comuns de 13 anos. Em outras palavras, elas não foram criadas em um laboratório através de uma poção muito aleatória. E a série se passa em Tóquio. A versão da história dessas meninas começa muito antes delas nascerem, lá nos tempos feudais da vilazinha de Townsville. Bom, a pobre vila de Townsville era constantemente atacada por um demônio. Esse demônio nós já conhecemos, é o Ele. Então, um professor, cientista, criou uma substância que ele chamou de elemento X. Mas ao invés de, através desse elemento, criar meninas, ele dá esse elemento para 3 meninas, que ganhariam poderes, graças a esse elemento, para enfrentar o Ele. O plano era extrair a maldade dele, a força dele, o poder dele, assim como também os poderes delas, né, desse elemento X, guardar tudo dentro de um baú e jogar no meio do mar. Porque jogar as coisas no mar resolve qualquer problema. Só que não. Séculos passaram e a vila não era mais vila, era cidade. E nela, claro, existia um descendente daquele professor que fez o elemento X, que ele conseguiu recriar este elemento. Porém, o cachorrinho do filho do professor acaba derrubando um bolinho de arroz na poção, e aí o professor nomeia aquele elemento de elemento Z, não X. Por isso, geração Z. Naquele momento que o professor conseguiu finalizar o elemento Z, o prefeito liga pra ele desesperado. Então, tem um iceberg chegando na cidade, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Coisa mais normal do mundo, o iceberg chegando na cidade, tudo certo. O professor tenta parar o iceberg, né, destruir o iceberg com um raio desse elemento Z. O que dá certo, porém em partes. Lembra daquele maldito baú que jogaram no mar? Então, ele estava dentro desse iceberg. E aí, quando o raio destrói o iceberg, abre o baú. E dele sai o elemento X e também todo o poder ruim do Ele, que se espalha pela cidade. E aí, o raio branco, né, atinge 3 menininhas, que naquele momento viram 3 crianças menores, quase sendo atacadas pelos raios. Então, elas tentam meio que proteger essas crianças. Então, elas são atingidas. E o quê? Ganham poderes. Uma curiosidade. Cada criança que elas salvaram estava com um brinquedo. E aquele brinquedo se tornou a arma das meninas. A arma da Lindinha é um soprador de bolha. A da Florzinha é um ioiô. E neste momento só consigo lembrar da Ladybug. Mas enfim. E a da Docinho é um martelo. O que obviamente me lembrou o Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia. E eu acho isso um diferencial muito bacana do desenho. Porque no desenho original a gente não tem isso. As meninas têm poderes, mas só. Elas não têm, assim, uma arma, algo que elas possam usar ali de extra além dos poderes. Eu achei isso bem legal do desenho. Sem contar com a transformação delas, que é outra coisa que o desenho original não tem. Falando mais das meninas. A Florzinha mora com seus pais e a sua irmã mais nova. Gosta de doces, cultura pop e é obcecada por meninos. Enfim. A Lindinha mora com a avó, em uma casa enorme que ela tem que cuidar. Ela é uma menina super meiga e educada e gosta muito de moda. A Docinho mora com seus pais e os seus 2 irmãos. E ela ama muito esportes. O professor, nesse caso, então, já que as meninas têm família, não seria o pai delas, mas sim meio que o tutor. O que tá ali ajudando elas nas missões. E além disso, o filho dele e o cachorro super inteligente, porque o cachorro também é atingido pelo raio e fica super inteligente. Esses 3 ajudam as meninas. Aí, ao longo dessa temporada, temos vários episódios com vilões que, como eu disse, foram reciclados do desenho original, entre outros novos, mas que, sei lá, não tiveram o mesmo impacto que esses vilões que a gente já conhecia, como o Macaco Louco, por exemplo.
Porém, como essa, tivemos algumas histórias que foram mais aprofundadas nessa versão anime, como a história da vilã Sedusa. Antes de ser atingida pelo raio escuro dos poderes do Ele, ela era uma moça insegura que trabalhava em um restaurante. E ela queria muito se declarar para um menino, que, abre aspas, também gostava dela e não tomava nenhuma atitude. Nesse meio tempo, passando alguns episódios, o professor estava criando meio que uma cura para esses efeitos dos raios lá do Ele. E ela foi a primeira a experimentar, conseguiu voltar ao normal. E o mais importante, conseguiu se declarar pro seu crush, que ela descobriu que também gostava dela. Aprofundando um pouco mais a história das meninas, neste momento exclusivamente da Lindinha. Ela tinha um amigo de infância chamado Code. Ele tinha uma doença nos ossos, então, chegou um momento que ele não podia mais brincar com ela, porque ele estava muito doente e ele também não conseguiria realizar o seu sonho de ser jogador de futebol. Uma história assim, né, meio pesada para um desenho, né, com muita carga emocional, mas também muito lindo. Ele é atingido por um desses raios e vira um lobisomem. É bem aleatório. Mas a Lindinha acaba por reconhecer ele e prometer ajudar ele a voltar à sua forma humana. Aí mais pra frente, em outro episódio, ele tenta brincar com as crianças. Porém, ele ainda tá na sua forma monstro, então ninguém quer brincar com ele. E ele meio que se revolta por dentro. E tem meio que um upgrade na sua transformação de monstro, mas a Lindinha também adquire um poder novo, que consegue fazer com que ele volte a ser humano. E, infelizmente, ele continua com essas doenças nos ossos, mas a Lindinha, vendo que ele estava sozinho no hospital e tudo mais, porque todo mundo que vinha pro hospital acabava melhorando e indo embora em algum momento, menos ele sempre ficava ali. Então, a partir daquele momento, ela sempre vai visitar ele, pra ele não ficar tão sozinho. Cara, Lindinha, nota 1000. Falando agora da Florzinha e seu amor obsessivo por meninos. Tem um garoto em específico que chega na turma dela, que apronta com todas as meninas, menos com ela, porque ele gosta dela. Sempre me disseram que os meninos, eles normalmente implicam com quem eles gostam. Mas nesse caso, pelo visto, foi ao contrário. Aí ela descobre isso, fica super feliz, eles começam a sair, só que quando ele pega intimidade com ela, ele também começa a fazer brincadeiras com ela. Enfim, temos esse romance aí. Aprofundando agora a história do professor. Ele, além de ter filho, tem uma esposa que tá há anos em uma estação espacial. E no especial de Natal, as meninas vão até o Papai Noel para que elas consigam realizar o sonho do filho do professor de rever a mãe. E ele consegue rever a mãe sem nem estar com uma roupa pra conseguir respirar no espaço. Faz todo sentido. Enfim, muito bom. Tem um episódio específico que as meninas finalmente conhecem o Ele, o cara que tá por trás de todos os vilões que elas já derrotaram. E esse episódio é especificamente pra contar a história dele. Contar que há séculos ele vinha atacando a vila de Townsville. Aí, graças a um professor que deu poderes pra algumas meninas, ele foi derrotado e tudo mais. Mas elas não têm um confronto assim com ele ainda. Bora pro final da temporada. Basicamente, o professor chega à conclusão de que as meninas precisam reunir, né, pegar todos os raios Z já usados, tanto no passado quanto no presente. O único jeito das meninas impedirem que ele destrua a Terra é viajando no tempo, usando uma das minhas invenções e coletando os últimos 3 raios Z brancos do mundo. E aí ele meio que faz umas naves espaciais para as meninas conseguirem voltar no tempo, pegar os raios, voltar pro presente e tudo mais, para conseguirem derrotar o Ele. E uma coisa muito legal é que elas não conseguem só viajar pro passado, elas também conseguem ir para um outro universo. No caso, o universo das meninas superpoderosas, as originais. Isso é muito legal, isso cria um multiverso. Muito bacana. Enquanto as meninas estavam nessa caça aos raios Z, o Ele pegou como é que eu posso chamar? Os raios lançados pelo poder do Ele. Os raios do Ele, de todos os vilões que ele tinha atingido com aquele raio. E fica super poderoso, entendeu? Multiplica de tamanho. Mas não acaba por aí, porque as meninas acabam descobrindo que elas também vão ter que abrir mão dos seus poderes pra conseguir derrotar o Ele. Vamos ter que abrir mão dos nossos poderes. Ken, é isso mesmo. E não só elas teriam que abrir mão. O cachorrinho super inteligente do filho do professor também. E é uma cena assim, ai gente, partiu o coração, tadinho. Ele era muito apegado, era o melhor amigo dele. É como se aquele fosse o fim das meninas superpoderosas. Mal elas sabiam que seria mesmo. De forma muito heróica, as meninas vão pra sua última batalha contra o Ele. Aí o que que rola? O Ele fez com que o vulcão que estava dormindo há séculos acordasse e mudasse todo o clima do planeta. E aí um iceberg aleatório, outro iceberg aleatório, apareceu na cidade de Townsville. E as meninas, pra enfraquecer o Ele, usaram esse iceberg e um aparelho que elas trouxeram lá do passado daquele professor pra sugar a energia do Ele. E nisso elas também abdicam dos seus poderes pra meio que prender a força do Ele dentro do elemento Z, dentro dos raios Z e mandar pro espaço.
Ao fazer isso, as meninas, elas caem. Elas estavam voando, elas caem, mas elas sobrevivem. Como ninguém sabe, porque ninguém foi ali resgatar elas. Outro ponto meio que furado da história também é que elas caem, tipo assim, nossa, perdemos nossos poderes. Aí do nada os cintinhos delas começam a tocar. E elas, Vamos se transformar. e é isso. Ninguém entende como elas ainda estão com poderes. Até o cachorrinho volta a falar. O professor basicamente chega à conclusão de que o elemento Z era mais forte, sei lá. Enfim, não fica muito claro, mas elas conseguem os poderes delas de volta, assim como os vilões, pra, né, dar continuidade no desenho. Mas, infelizmente, apesar de ser, poxa, uma proposta de desenho muito boa, não fez sucesso. Então, a Cartoon não deu continuidade pra esse anime. Enfim, me contem aqui nos comentários qual dos desenhos você prefere. As Meninas Superpoderosas ou As Meninas Superpoderosas Geração Z? Vou ficando por aqui então, gente linda. Se você gostou desse vídeo, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra não perder um vídeo e deixa o like pra valorizar o meu trabalho e fazer com que ele chegue a mais pessoas que gostem desse conteúdo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!